já dentro dessa grande temática que é o Natal, que às vezes nós perdemos o verdadeiro sentido do Natal. A gente perde o que significa o Natal. Eu tenho falado muito isso, da primeira vez que eu preguei esse mês, que para o cristianismo há duas datas muito importantes: Natal e Páscoa. São as duas datas. E uma coisa que até o ateu não tem como dizer o contrário. Jesus nasceu. Uns como Jesus histórico, outros como Jesus, o Filho de Deus. Eu sei que o impacto, tanto para ateu, para o crente, o impacto da vinda de Jesus foi tão grande que ele transformou em antes de Cristo e depois de Cristo. O impacto foi muito grande. E eu queria compartilhar e meditar sobre o seguinte tema: a palavra, o verbo, o logos, se fez carne. E eu vou usar um termo que João quer aplicar aqui nesse texto. E ele acampou entre nós. Ou seja, ele fez um tabernáculo entre nós. Porque quando nós olhamos desde o Velho Testamento, quando você cria o tabernáculo, quando você cria o templo, sempre foi da vontade de Deus que Deus habitasse no meio do seu povo. Só que o povo, ele não entendia. O povo, às vezes, nós até hoje não queremos que Deus reine sobre a nossa vida. E quando nós olhamos logo, e a ciência vai falar isso, quando nós temos lá Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus, em Cristo, é essa luz que nos tira da nossa treva. A treva no Velho Testamento, é bom de entender no contexto de hoje, a treva nada mais é do que a ausência de Deus, a ausência da luz. Porque alguém aqui já andou, de repente militar já, mas já andou em um lugar muito escuro? Ninguém nunca andou? Qual é a sensação? Péssima, medo, terrível. Você não sabe, também, você não sabe para onde você vai. E assim era o povo. O povo sem Deus, ele andava perdido, ele andava em trevas, não sabia para onde ia. E aí, João, diferente dos evangelhos, e aqui eu quero pedir permissão ao pastor Vinícius, eu não vou entrar muito em gnosticismo, tá? Porque gnosticismo é a área de especialização do TCC do pastor Vinícius, mas eu quero trazer a parte prática do Evangelho de João, sem deixar de falar de gnosticismo. E João, ele começa assim, para a gente entender o que é Natal. João 1, e eu vou me ater ao verso 14, mas para nós podermos ter um entendimento do texto. No princípio era o verbo, ou logos, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele já afirma isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Grave o verso 3. A vida estava nele. E ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O
homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunho para testificar a respeito da luz. Existe muito dualismo no Evangelho de João: luz, trevas, céu, inferno, mundo espiritual, mundo corpóreo, né? Vai falar muito isso. E ele fala assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminar todo o homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aqui a ênfase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de misericórdia, de bondade, dono de toda a sabedoria, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso meio, Senhor. Que o Senhor me use com simplicidade, dentro das minhas limitações humanas, Senhor, para que eu possa pregar verdades sólidas, Senhor, verdades que modificam vidas, Senhor, verdades, ó Pai, que venham a transformar o homem que entrava em trevas para dar na maravilhosa luz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Só para entender um pouquinho do contexto, naquele período de João, existia uma coisa que você não precisa decorar não, tá? Que se chamava gnosticismo, que é uma coisa que acontece no dia de hoje. É uma filosofia em que o saber é muito importante, onde você não precisa de ninguém, você é autossuficiente, você possui uma centelha onde você pode alcançar Deus. No budismo você vai chamar de nirvana, em outras religiões você vai chamar de várias coisas. E interessante que quando João, ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está combatendo uma heresia que já existia naquela época e que existe ainda hoje, mais forte, né? Que é um princípio aristotélico, que se chama do primeiro motor. Alguém que estuda filosofia? Alguém já ouviu falar em primeiro motor? Não? Tá. Mas eu vou falar. Já está escrito aqui, eu vou falar, né? O primeiro motor, segundo Aristóteles, o primeiro motor, olha só, o primeiro motor é a causa do movimento do universo. Presta atenção nisso. Ele é necessário. Existe um único modo e não pode ser outro. Ele é eterno, incorruptível, necessário, porque todos os seres vivos de um movente, para que todos os seres vivos façam-se mover e movam. Ou seja, a filosofia, que não tem nada a ver com o cristianismo, já diz que há necessidade do quê? De um ser inteligente, de um primeiro motor. E exatamente isso aqui que João está combatendo ali nos anos 90, ali no primeiro século. Mas eu quero transportar essa área filosófica que não interessa a muita gente e partir para a parte mais prática. Já tem um contexto, o pastor Vinícius vai ficar chateado comigo, né, que ele é um doutor na área, né, mas vamos falar aqui de coisas práticas para nós. Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês todos um Feliz Natal, com muita luz. Luz de quem? De Jesus. A luz de Cristo
Veluminar, né? Que esse período, né, muita gente já está viajando, né, que começa hoje, né, o pessoal só volta lá para o dia 3, dia 4, né? Seja um momento em que nós possamos refletir tudo de bom que aconteceu em 2022. Né? Michel, né, do Miguel, Michel e Tatiana, e os parentes têm muito para falar em 2022. Mas a gente reconhece também que em 2022 nem tudo foi bom. Vocês concordam comigo? Há um momento de quê? De nós precisarmos refletir em cima dessa reflexão de tudo que aconteceu em 2022, que o nosso coração possa tornar o ano de 2023 melhor do que foi 22. Para isso é necessário o quê? Uma reflexão. E João, quando ele escreve isso, ele entende que Jesus é Deus. Isso que a gente tem que entender. Jesus é Deus em carne humana. Enquanto os evangelhos, que a gente chama de sinótico, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dar a característica desse Jesus histórico, João nos dá elementos celestiais, características sobrenaturais da divindade de Cristo. E aí vem a primeira pergunta: por que será que o Verbo se fez carne? Alguém sabe aqui por que será que Deus se fez carne? Isso é importante nos dias de hoje. Deus, olha só, vai ajudar aí. Deus, ele deixa o céu, ele deixa o sistema incorruptível, o sistema atemporal, se torna tempo, se torna limitado, tem a natureza humana, ele encarna e ele se torna carne. Por que isso? Reconciliar o homem com Deus. Natal, meus irmãos, nada mais é do que Deus reconciliando o homem com Ele mesmo. E isso mostra que o amor não tolera tudo. O amor existe responsabilidade. Amor exige ato de justiça. Amor exige santidade. Amor exige purificação. Deus, ele aceita todos nós da maneira que nós somos, sujos, perdidos, andando em caminhos que não levam a lugar nenhum. Mas Jesus, em seu infinito amor, ele quer nos trazer a sua justiça para que nós andemos na luz. Ele quer nos transformar. Então, meus irmãos, não existe esse amor de Deus, isso é só na área da filosofia mais baixa, né? Que não existem as virtudes, em que o amor tudo tolera e tudo suporta. Não é bem assim. O amor de Deus, ele requer de nós algumas responsabilidades. Porque o Verbo se fez carne para que eu e você, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, o Verbo se fez carne para que nós participemos, venhamos a participar da natureza divina de Deus. É isso que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, versículo 1 e 4. Ou seja, Deus, ele se rebaixa a nossa natureza, ele se humilha para que eu e você sejamos o quê? Exaltados. Para que eu e você sejamos participantes da glória e da virtude de Deus. É claro que nós não somos nessa natureza divina, nós não somos semideuses, não é a essência de Deus, não é que nós somos onipotentes, onipresentes, eternos, não, mas ele, através desse ato, ele se comunica com a gente, através de seus atributos morais, para que nós venhamos a viver a glória e a virtude de Deus. Para nós que andávamos em corrupção, para nós que andávamos outrora perdidos, víssemos a luz e fôssemos iluminados
eterna. Natal é isso. Natal é um ato maravilhoso de amor de Deus. Natal nada mais é do que a palavra se fazendo carne e Deus habitando no meio de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e você tem plena capacidade, tem pleno poder dado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar uma pessoa melhor, para ser uma pessoa incorruptível, vivendo não mais você, mas Cristo vivendo em nós. Isso é Natal. Se nós queremos uma sociedade, tudo nós queremos, uma sociedade sem corrupção, uma sociedade sem jeitinho, uma sociedade diferenciada, essa mudança nunca virá de fora para dentro, mas sempre virá de dentro para fora. É algo que brota do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Por isso que Paulo fala, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais, porque nós somos transformados pela glória de Deus. Nada que vem de fora, nada que vem imposto por nós, ela tem resultado. A mudança sempre tem que ser o quê? Interna. Ninguém pode obrigar ninguém a amar o outro. Já viu isso? Eu quero te namorar. Por quê? Porque eu quero. Não é assim. O amor tem que brotar da onde? De dentro do nosso coração. E assim é o Natal, esse é o Evangelho. Esse amor de Deus precisa ser brotado de dentro do nosso coração. Deus, Ele exalta isso. E a palavra de Deus lá em Pedro fala, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua gloriosa virtude. Natal, meus irmãos, é viver Jesus Cristo todos os dias. Natal é, às vezes, sairmos do prejuízo, e não poucas vezes sairmos do prejuízo, para o bem maior. Natal é reconhecer que quem nos recompensa, quem nos dá o livramento, quem nos cura, é Deus. A Ele honra, glória e louvor. Não existe sistema nenhum, não existe ninguém que possa dar solução para o seu problema que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está à sua disposição nessa manhã para fazer uma transformação na sua vida. E é uma coisa tão simples, é só crer, é só entender. É só entender que Jesus Cristo é Deus. Ele morreu na cruz por amor a mim e por amor a você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. É muito amor, meus irmãos. O eterno, aquilo que é eterno, se tornou finito. Aquilo que é eterno, aquilo que é intemporal entrou no tempo. Aquilo que é invisível se tornou visível. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, mostra-me o Pai, Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. É essa adaptação, é Deus se revelando em nós, em Cristo Jesus. Ele é o poder criativo, é Ele, somente Ele, que é a fonte de sabedoria, de conhecimento, de inteligência. João está nos dizendo nessa manhã, através da palavra dele, que Ele se tornou homem. Deus veio ao mundo através do menino Jesus, através de Cristo, um dos maiores mistérios da história, a encarnação do Verbo. Deus abriu mão da sua glória. Deus abriu mão da sua glória para se tornar um igual a nós. Simplesmente por amor. Há muito tempo eu brinco com isso. É como se você, vou botar aqui, não conheço muito de gente rica, tá? Mas eu acho que assim, um dos bairros mais caros que tem é Leblon, não é isso? Leblon. Era como se você morasse na cobertura no Leblon, assim, uma casinha pequena de 4.000 metros quadrados, né?
3 andares lá no Leblon, né? E você tinha de tudo. E você, de repente, olha para o André. E vê o André, lá no lixão de Caxias, recolhendo o resto de comida para poder se alimentar. E eu largo a minha cobertura no Leblon para trocar de lugar com ele, para que ele seja participante de morar numa cobertura no Leblon de 4.000 metros quadrados. Alguém aqui seria capaz de fazer isso? Seja sincero. E por lixão, alguém que já foi no lixão de Caxias fazer um trabalho evangelístico? Você faria isso, Rosana? Não faria, né? Mas Deus fez. Deus largou o céu, Deus largou a sua glória por amor ao André, por amor a Isabel, por amor ao Aquiles, por amor a Minerva, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o maior dos mistérios. Um escritor chamado Charles Shidon, ele fala o seguinte: quando João escreveu esse evangelho, ele aflorava naquele momento a heresia do gnosticismo, a qual negava a humanidade de Jesus. João escreve a carta para dizer que o Deus eterno se fez homem para habitar e pagar na carne o preço do nosso pecado e nos dar a vida eterna. Alguém aqui já bateu com o pezinho na quina de móvel? Dói? Dói, né? Se você não fosse crente, você até xingava. Papai tinha crente e falou: que bênção, né? Deu uma quina, podia dar outra, né? Mas Deus, Ele faz muito mais do que isso. Ele é açoitado, o seu corpo é trucidado, Ele verte todo o seu sangue por um ato de amor, para que Miguelzinho tenha vida eterna, para que Miguelzinho, daqui a 347 anos, venha morar no céu. Daqui até lá a ciência vai estar, né? Evoluindo. Ele pavimentou através do seu amor. É isso que Deus faz conosco. Ele se fez carne e pagou um preço. Aquelas chicotadas, a morte, a dor da morte, a agonia da morte, o suar sangue era para mim e para você. Mas Ele se fez pecado por nós. Isso é legal. Isso é amor. Calvino vai dizer: a intenção de Jesus é se tornar homem terreno, para que eu e você nos tornemos cidadãos do céu. Nós temos um lugar no céu, independente das circunstâncias que nós vivemos. Em Cristo Jesus, pelo sangue derramado no cruz do Calvário, embora nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais alvos que a neve, porque Deus nos purifica de todo o pecado. Está lá em Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19. Não é uma música, é um texto bíblico. E esse pecado vermelho significa, eu vou falar sobre isso na Semana Santa, o carmesim, o que simboliza o carmesim, aquele vermelho, é o sangue de Jesus, que é através do sangue de Jesus nós somos purificados por Deus e nos tornamos mais altos que a neve, que não tem nada a ver com o que está se falando por aí, tem a ver com a alma, uma alma limpa, uma alma onde não há escuridão, onde a luz brilha sobre cada um de nós e nós temos vida e vida eterna. Ele trouxe, terminando, meus irmãos, Ele trouxe um tabernáculo para dentro de nós. Tanto no Antigo Testamento, a presença de Deus se dava no santo lugar, onde Ele perdoava o pecado do seu povo. Da mesma forma, Jesus hoje se tabernaculou em nós, e através dele, a salvação ao pecador, aos nossos pecados. Ele habitou entre nós quando nós ainda éramos pecadores, e Ele trouxe perdão para nós.
estaria ao lado da Minerva, ele estaria ao lado da Liceia, ele estaria ao lado da Alessandra, ele está aqui ao meu lado, está ao lado de Marco. Ele está presente aqui porque ele está vivo e voltará e levará a sua igreja para vivermos eternamente com ele. Esse é o Natal de Jesus. E viveremos eternamente. E aqueles que já partiram em Cristo, um dia todos nós nos encontraremos juntos e não cantaremos, não precisamos nem de ensaio, Consuelo, pois Deus nos dará a canção celestial e cantaremos hinos de louvores ao Senhor. Conclusão: Jesus, nesse Natal, ele se encarnou para vermos e vivermos a glória do Pai. Nenhum homem, ainda que mais santo seja, se é que existe, ainda que mais santo seja, não tinha condição de tomar sobre si todos os pecados e oferecer um sacrifício por todos. Os sacerdotes não conseguiram isso. Ninguém conseguiu cumprir as 613 leis. Mas Jesus, ele fez isso por nós. A existência de Cristo, a pessoa divina, o Filho supera ao mesmo tempo e abraça a todas as pessoas do mundo, seja raça, tribos e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos e a vida dele, a sua morte, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por todos e para todos. Essa é a grande verdade que estão tentando nos dividir e não podemos permitir isso. Todos nós, todas as tribos, raças e nações louvarão ao Deus vivo, porque através do sangue de Jesus, quando nós reconhecemos a Ele como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador, nós já temos nosso passaporte carimbado para o céu. É isso que Deus nos garante, é isso que Deus quer de cada um de nós. Eu termino com uma frase de um dos pais da igreja, chamado Irineu, quando ele diz: por esta razão, pela qual o Verbo se fez homem, o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem entrasse na comunhão com Deus e recebendo assim a filiação divina e se torne um Filho de Deus. Quando o grupo veio aqui cantar, eu quero perguntar: quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor, através desse grande amor, onde nós nos tornamos filhos por adoção. É através de Cristo, não através dos nossos merecimentos, mas através dos merecimentos de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos habilitados a morarmos no céu, Senhor. Senhor, diante a nossa caminhada, diante a nossa peregrinação aqui neste lugar, Senhor, que nós possamos a viver uma vida em santidade de verdade, Senhor, não santificando um dia sim e outro não, mas que a nossa vida seja uma eterna santidade, caminhando cada dia mais para o alvo e confiando, Senhor. Embora, Senhor, tempestades venham, Senhor, embora o mar revolto se levante, ventos, Senhor, perigosos venham sobre nós, nós sabemos que nós estamos seguros, porque a Tua graça e o Teu amor nos consolam, porque pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, nós comemoramos esse Natal, porque o Senhor se fez carne e está acampado entre nós, através da obra do Espírito Santo de Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nós possamos, ó Pai, no próximo domingo, comemorarmos em família, mas acima de tudo comemorarmos
esse grande amor de Jesus Cristo a cada um de nós. Cura-nos, Senhor, das nossas enfermidades físicas, espirituais e emocionais. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.